você aqui. Deus tem algo especial preparado para a nossa vida hoje. Sabe por quê? Não sei se você sabe, se você lembrou, mas na sexta-feira, dia 15, nós tivemos um aniversário da nossa igreja no Brasil, 73 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, 73 anos. E também na sexta-feira nós tivemos aniversário da EQ Pai do Filho. Nossa igreja fez 34 anos, agora no dia 15 de novembro. A nossa igreja foi fundada em 1990, então fizemos agora 34 anos, uma data especial. E a igreja do Evangelho Quadrangular no mundo, pastor, quantos anos tem? A igreja vai fazer agora 102 anos em janeiro. Ela foi fundada em 1923. E ela vai em janeiro de 1923. A nossa igreja foi fundada lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E ela vai fazer então agora 102 anos. E é um dia especial, porque eu estava falando com as meninas, né? Parece que combinaram, não sei se combinaram, mas as meninas hoje, a maioria veio de saia, de vestido, né? Várias mulheres aí de saia, de vestido, ocasião especial, né? O Senhor, né? Elas vieram, parece que combinaram, mas várias aí vieram de saia, vieram de vestido. E para uma ocasião especial que é o aniversário da igreja. E eu quero falar sobre a igreja com você, sobre essa igreja local. É aqui que nós estamos, é aqui que Deus nos plantou, porque Deus tem um propósito conosco neste lugar. Eu quero falar dessa igreja com você nessa noite, amém? E eu quero que você feche os seus olhos, que você fale com Deus, que você diga para Ele aquilo que você veio buscar nessa noite, aquilo que você precisa nessa noite. Deus vai falar com você, Deus vai falar ao teu coração. Pai, muito obrigado, Deus, por cada um que aqui está, Senhor. Essa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja abençoadora, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco nesse tempo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha plena liberdade no nosso tempo. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesse tempo. Traz a Tua palavra aos nossos corações. Nós precisamos, dependemos da Tua presença neste lugar, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto que eu quero ler está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Já está lá? Então alguém leia para mim. Como crianças recém-nascidas desejam o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. 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 Isso mesmo. Quero falar com vocês a respeito de crescimento, de acolhimento, de ensinar e restaurar, né? Que é o nosso lema. Mas hoje eu quero ampliar um pouco esse tema. Mas para isso eu preciso contar para você como é que isso sucedeu. Eu ainda estava na primeira igreja e fui pregado uma manhã de domingo. E Deus me deu essa mensagem, que o papel da igreja é acolher, é ensinar e é restaurar. É um texto bíblico em que os discípulos tentam afastar uma pessoa de Jesus, e Jesus repreende a eles, fala que eles devem deixar a pessoa se aproximar dele. E depois Jesus fala para eles sobre a salvação. Ele precisa de uma cura, mas Jesus então, antes de curá-lo, fala com eles sobre salvação. E eu entendi naquela manhã, quando eu fui fazer essa pregação, eu entendi que o papel da igreja pode muito bem ser resumido
no nosso lema, no lema que nós adotamos nessa igreja, que é acolher, ensinar e restaurar. Porque se eu acolher, se eu, através das orações, levarmos a pessoa à presença de Deus, se a pessoa for curada, se a pessoa for abençoada, talvez ela vá embora da igreja, ela saia da presença de Deus. Mas se ela for ensinada primeiro, ela não vai mais se desviar. Eu sempre entendi que mais importante do que você receber uma bênção material do Senhor, quando você está chegando na igreja, mais importante do que você receber uma bênção de cura, o mais importante é o milagre da salvação na sua vida. Você reconhecer que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus veio para morrer no seu lugar, para pagar os seus pecados, que você já não tem mais nenhum pecado para pagar. Os seus pecados já foram pagos por Jesus. Porque se você for ensinado com relação a isso, você nunca mais vai se desviar. E por fim, as bênçãos financeiras, as bênçãos materiais, a cura vão te alcançar. E se por acaso não te alcançarem, você vai ter um relacionamento tal com Deus que você vai entender que às vezes aquilo não acontece porque não é melhor para você, ou talvez até você nunca vai entender, mas mesmo não entendendo, você vai saber que Deus te ama e que se Ele não está te proporcionando aquilo que você está pedindo, é porque é melhor para você que assim. Tem coisas que a gente só vai entender lá nos céus. Tem coisas que a gente só vai entender talvez a gente chegar no céu e termos perguntar para o Senhor: Senhor, por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu não fui curado? Por que minha mãe não foi curada? Deus sabe. Então a gente sempre entendeu que a gente precisa acolher as pessoas e ensinar as pessoas. E Deus vai restaurar. Amém? Amém. Toda igreja saudável, ela tem que entender qual é o seu chamado e ela tem que trabalhar mecanicamente, de maneira formal e, qual é a palavra que você gosta de usar? Intencional. Tem que trabalhar de maneira intencional para crescer. Toda igreja precisa entender qual é o seu chamado e precisa trabalhar de maneira intencional para que ela cresça. Vamos abrir 1 Coríntios 3:6. Esse eu não tinha avisado lá, mas ela vai achar. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Se você não achar, eu tenho aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Aí? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então nós temos que entender o quê? Quem faz a igreja crescer é Deus. No culto domingo passado eu ainda disse que tivemos uma reunião regional das igrejas do Evangelho Quadrangular. Nós somos a igreja que mais cresceu no ano de 2024. Amém? Glória a Deus. O crescimento vem de Deus. Deus dá o crescimento. Só que um plantou, o outro regou. Quer dizer, exige de nós um trabalho. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar de maneira intencional, de maneira consciente, entendendo qual é o chamado da igreja. Por isso que eu quero compartilhar isso com você hoje. Eu falei, quando eu estava lá na primeira, eu recebi de Deus essa mensagem, eu preguei essa mensagem uma manhã lá. Quando eu cheguei aqui na igreja, quando eu vim para cá, dia 20 de março, não lembro o ano, 2021, acho. Março de 2021, acho que foi o ano que eu cheguei aqui, né? 20 de março de 2021. Deus falou comigo, falou sobre essa igreja. Deus falou assim para mim duas coisas. Primeiro, o lema dessa igreja é acolher, ensinar, restaurar. Esse é o lema dessa igreja, esse é o chamado dessa igreja. Acolher, ensinar, restaurar. Esse é o nosso chamado como igreja.
Essa é a nossa missão: acolher, ensinar e restaurar. E uma outra coisa que Deus me disse é que essa igreja seria um celeiro de missionários, um celeiro de obreiros, um celeiro de pastores, ou seja, que aqui seriam treinados, formados e enviados alguns pastores, alguns missionários, alguns obreiros, hein? E nós então nos preparamos para isso. Então nós entendemos que a nossa missão era acolher, ensinar e restaurar. Nosso chamado é esse, e o nosso chamado é preparar obreiros. Na quarta-feira que você fez o discipulado, Douglas, quarta-feira o Douglas fez o GD, né? O primeiro GD dele, o líder de GD, amém? Porque ele era participante do meu GD, mas agora ele fez o GD dele, né? O grupo dele. E ele me mandou uma mensagem, foi muito jóia, e é sempre muito jóia. Sabe, porque estudar a palavra num grupo pequeno é uma coisa maravilhosa, é o nosso chamado. Deus se move no nosso meio. E eu desafio você a ser um líder de GD, sabe por quê? O Douglas vai me confirmar agora. Você aprende muito mais e você ensina. E você aprende muito mais do que quando você está apenas sentado no grupo de GD ouvindo. Quando você lidera um grupo, quando você tem que se preparar para passar uma reunião, um estudo bíblico, você recebe muito mais do que aqueles que estão sentados ali. Então, a igreja está cumprindo esse chamado. Já estamos, acho, com 12 grupos de discipulado na igreja, além da escola bíblica, né? Então, são 13 grupos estudando a palavra, semanalmente, mensalmente. A gente está estudando a palavra aqui na igreja. E eu quero ampliar um pouco hoje esse nosso chamado. O nosso chamado a gente pode continuar com acolher, e é sobre acolher que eu vou falar mais hoje aqui. A gente pode ter como nosso chamado o acolher. O ensinar a gente pode ampliar agora para discipular. Discipulado. O chamado dessa igreja é discipulado. Tem um monte de igreja aí que está crescendo fazendo célula. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe. É o chamado deles, mas não é o nosso. O nosso chamado é grupo de discipulado. Esse é o nosso. Nós vamos cumprir o nosso chamado. Não adianta a gente querer. É uma das características do matador de gigantes, né? Me pediram para repetir a mensagem do matador de gigantes. Agora no começo de dezembro eu vou repetir. Uma das características do matador de gigantes, que é, no caso do estudo que a gente fala, é Davi, ele luta com as próprias armas. Então o que acontece? Davi resolve lutar com o gigante Golias. O rei Saul vai lá e quer botar nele a armadura, o escudo, a espada do rei em cima dele. E ele não aceita, ele fala: não, isso aqui serve, não é meu, isso é muito pesado, eu não tenho hábito de andar com isso. Aí ele vai traduzindo para a nossa realidade, que não sei quem que era do interior aí, que sabe o que é um estilingue? Sabe o que é um estilingue? Não? Quem sabe o que é estilingue aí? Glória a Deus. Ele fala: não, eu vou com o meu estilingue lá e eu vou pegar umas 5 pedrinhas aqui e eu vou derrubar aquele gigante do meu jeito, porque esse é o meu chamado. Então o chamado dessa igreja é discipulado. Então é acolhimento, é discipulado, e é a palavra que a gente pode substituir, restaurar, ampliando agora esse conceito, é envio. Ou seja, acolher, discipular e enviar. Não sei quem Deus vai enviar de quem está aqui, mas Deus vai começar a enviar pessoas, né? Ah, pastor, então eu vou sair da igreja? Não necessariamente, meu querido. Não necessariamente. Deus pode te enviar para você ser bênção no teu trabalho. Deus pode te enviar para você ser bênção na tua família. Deus pode te enviar para você ser bênção na sua vizinhança. Deus pode te enviar para você ser bênção na sua escola. E também, né?
alguns serão realmente enviados, vão para outras igrejas. Amém? Amém. E se Deus mandar, a gente vai. O meu desejo é ficar aqui, me aposentar aqui. Amém? Amém. Mas se Deus me mandar para outro lugar, eu vou ter que ir. E se eu for, Deus vai colocar um pastor aqui que vocês vão amar, assim como eu espero que vocês me amem. Amém? Porque Deus é o dono da obra. Deus é o Senhor da obra. Então essa igreja tem sido chamada para... Por isso que essa igreja cresceu. E ela não cresceu por causa do pastor. Talvez o pastor tenha sido usado para entender o mecanismo e transmitir para você como é que a gente faz para crescer. Quem é que lembra aqui, minhas primeiras pregações, como é que a gente faria para crescer? Quem é que lembra? Eu compro um chocolate da Cacau Show para você. Ai, ai, ai. Quem lá? Quem sabe? As primeiras pregações, eu falava para vocês como é que a gente vai fazer a igreja crescer. Quem é que lembra? Juntar as pessoas. Não, você está querendo comer chocolate de graça, você está chutando para todo lado. Fala, fala. Não, também não. Também não. Quem? Quem mais? Tem mais crianças. Não. Você escuta dela e não quer repetir isso, gente. Você não pensa. Sem pressa. Sem pressa, ó, sim, sem pressa, mas como? Vou ler para vocês. É um texto bíblico, famosíssimo. Não vou nem pedir para Jacques colocar. Depois que eu ler, ela coloca. Mas eu vou ler. Atos capítulo 2, igreja primitiva. Os métodos de Deus não mudam. Os princípios de Deus não mudam. Como é que você faz uma igreja crescer? Talvez você não lembre, mas você pratica. Hein? Atos 2:42 em diante. Do 42 ao 45. 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só aqui a gente já matou, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que a gente faz uma igreja crescer? Estudando a palavra, tendo comunhão, orando e vida simples. Estudando a palavra não preciso nem falar, né? É Bíblia. E ter formas da gente estudar a palavra. A gente tem aqui muitas formas de estudar a palavra. Segundo, oração. Orar. Isso que faz uma igreja crescer. Estudar a palavra, orar, ter comunhão. Por que a gente distribui um chazinho todo final de culto ali? Uma bolachinha? Para que você tenha comunhão. Você sabe que às vezes o culto acaba às 9 e a gente vai embora às 10? Por quê? Porque o povo fica ali conversando, o povo tem comunhão. É, Wanda? Dando bom exemplo também, né? Bom exemplo. Testemunho. Essa é a quinta. E vida simples. Sabe por que tem que ter vida simples? Porque vida simples é uma vida onde você coloca as prioridades no lugar correto, ou seja, você coloca aquilo que Deus se importa em primeiro lugar. E você muda então as suas perspectivas. Amém? Amém. Não vou pagar o chocolate da Cacau Show para ninguém. Vocês tratem de marcar isso aí na sua Bíblia e não esquecer. Assim você faz uma igreja crescer. Não é o método do fulano, o método do Beltrano, porque vamos
Vamos lá para a Colômbia, porque na Colômbia a igreja está crescendo. Vamos lá para Manaus, porque em Manaus a igreja está crescendo. Não vamos para Belém, porque em Belém a igreja... Não, meu querido. É simples. O Evangelho é simples. Porque a sabedoria está na simplicidade, né, pastor? Deus escolheu os simples para confundir os sábios. Então é assim que a gente faz a igreja crescer, e a gente ensinou isso para você, e você praticou isso, e a igreja cresceu. Porque você praticou. Quem trouxe o crescimento, Jurema? Foi Deus. Essa menina bonita que está sentada do teu lado, ela vinha na igreja, e hoje ela vem. Amém. Por quê? Porque Deus traz o crescimento. O que você fez, Jurema? Você estudou a palavra, você orou, você buscou comunhão, e ela veio. E assim é, meu filho. Mas hoje eu quero falar sobre acolhimento. Tenho alguns minutinhos para falar sobre acolhimento. Muito importante. O acolhimento, porque o acolhimento é o primeiro passo, né? A pessoa chega aqui e ela precisa ser acolhida. Nós vamos falar um pouquinho sobre acolhimento, tá? Vou gastar um tempinho agora, 10 minutinhos a gente encerra, e nós temos uma coisa importante para fazer no final. O que é acolher? Acolher é oferecer refúgio, proteção, conforto, amparo. A pessoa precisa se sentir bem-vinda em nosso meio. E ela vai se sentir bem-vinda, não porque o pastor fala aqui do púlpito, seja bem-vindo. Ela vai se sentir bem-vinda se você praticar ações que façam com que ela sinta que ela é bem-vinda. Eu já ouvi de algumas pessoas que vieram na nossa igreja pela primeira vez, e ao ir embora diziam assim para mim: pastor, eu me senti muito bem. Me senti muito bem no meio de vocês. O que é isso, Cleonice? É acolhimento. É acolhimento. E o acolhimento o pastor faz também, o pastor procura fazer, né? Mas não é só o pastor que faz. Você também faz. E você, e o teu acolhimento é muito mais importante do que o meu até. Mas algumas coisas que eu quero lembrar a respeito de acolhimento. A visão geral vocês entenderam, né? Pegaram a visão geral? Essa igreja vai acolher, vai discipular e vai enviar. Não necessariamente para algum país distante, mas talvez para a sua própria casa. E a Joyce está ali, eu vou usar o exemplo da Juliana mais uma vez, né? Porque a Juliana testemunhou isso para nós. Ela começou a praticar, ela vinha na escola bíblica, e ela começou a testemunhar, que ela estava praticando, que ela estava aprendendo, e ela percebeu a mudança do ambiente na casa dela, e ela então foi enviada como missionária na casa dela. E a Jurema, alguns sabem, a Jurema tem um evento no passado dela, que é um evento dramático, e Deus foi restaurando, né, Jurema? E ela foi enviada então como uma missionária para a sua família, para a sua casa. Então assim é. Seremos enviados como missionários na nossa vida. Amém? Mas quando a pessoa chega, hoje vamos falar de acolhimento. Outro dia eu falo mais do restante, né? Aliás, eu gosto muito de falar sobre discipulado, sobre envio. Quando a pessoa chega, meu querido, ela precisa de um carinho adicional, ela precisa de um abraço. Não está aqui hoje, mas está ali a Fia e o Jusilei, né? Ele não está aqui hoje, mas o Félix um dia disse assim: pastor, eu fui lá na igreja e o senhor me abraçou, e eu senti o abraço do meu pai naquele momento, e eu me senti muito bem ali. É isso que a gente precisa fazer. A pessoa que vem, ela precisa de um carinho adicional, ela precisa de afeto, ela precisa se sentir amada. Ela precisa se sentir querida.
E quem vai fazer isso? Isso que eu falo para você, sempre falo, Bia. A Fabiana já fez até piada comigo, né? Vamos fazer uma bagunça santa. Sai do seu lugar, vai dar um abraço em alguém, porque a gente quer esse acolhimento, a gente quer essa comunhão, que as pessoas que estão aqui se sintam acolhidas, né? Primeira coisa. E existe uma segunda coisa, é a questão da ministração. Existe uma grande diferença entre um cristão maduro e um cristão recém-chegado. Um cristão, o que a gente leu? Agora nós vamos voltar para o texto que eu li, né? O que a gente leu ali? Consegue pôr de novo? Não, Pedro. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Está lá, não? Tem uma palavra aí depois de leite. Leite espiritual. A pessoa que chega na igreja, ela precisa de leite. Ela precisa de leitinho. Leite espiritual. Ela não pode comer feijoada. Cadê o Benjamin? Está lá. Benjamin, você já dá feijoada para ele, Lucas? Bianca? Não, né? Você dá aquela linguiça bem passadinha? Não, né? O que o Benjamin toma? Leite. Por quê? Porque ele é um recém-nascido. O problema, gente, é que às vezes a pessoa chega e você quer tacar a Bíblia na cabeça dela. Você quer enfiar a Bíblia, sabe? Goela abaixo dela. E ela precisa de carinho, ela precisa de afeto, ela precisa de aceitação. Ela não pode chegar aqui e você começar a falar para ela assim. Eu fiz isso uma vez, né, Marlene? Lá na primeira igreja, em Curitiba ainda, recém-convertido. Chega um irmão com uma camiseta em inglês. Um irmão muito simples. Uma pessoa muito simples. E a frase que estava escrita na camiseta dele não era nada bíblica, era satânica, era diabólica. E eu falei para o meu discipulador, né? Nós precisamos avisar o irmão que essa camiseta ele não pode usar. E meu discipulador, muito sábio, o que ele me falou? Parecido, quem sabe essa seja a única camiseta que ele tem para usar. Dá um abraço nele. Esquece essa frase, ele não sabe o que está escrito. Então muitas vezes a pessoa chega na igreja e a gente quer pôr Bíblia na cabeça dela, ela amarra. E o que ela precisa é de acolhimento, é de amor. Ela precisa de carinho. Depois, com o tempo, Márcio, o Espírito Santo vai falar com ela. E ela vai começar a mudar, porque quando ela chegar na fase do discipulado, depois do acolhimento ela vai para o discipulado. Quando ela chegar na fase do discipulado, o que é discipulado? A gente já falou várias vezes. É você parar de fazer algumas coisas que você gosta de fazer, mas Deus não gosta. Então você para de fazer. E você começa a fazer algumas coisas que você não gosta, mas Deus gosta. Aí você começa a fazer. Mas no acolhimento você tem que dar leite para a pessoa. A pessoa não pode ser trazida aqui na frente. E nós já perdemos pelo menos 3 pessoas por conta dessa falta de sabedoria, tá? Talvez você não saiba, mas eu como pastor, eu sei. Eu sei de 3 pessoas que não estão no nosso meio mais, porque elas chegaram aqui ainda precisando de leitinho. E infelizmente, por falta de sabedoria nossa, nós sacamos feijoada na cabeça dela. E ela foi embora. E elas foram embora, são 3 pessoas. Foram embora porque não era momento daquilo. Foram falar com uma delas sobre batalha espiritual, sobre quebra de maldição. E a pessoa está chegando na igreja, ela vai saber que Jesus ama, que Jesus morreu na cruz por ela. Foram tacar isso na cabeça dela e ela foi embora. Nunca mais voltou. Porque ela não estava preparada para isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem chega na igreja. A gente tem que dar carinho, amor, afeição. Que eles sejam bem-vindos. Amém?
O que eles precisam é de muita graça. Muita graça. Porque eles chegam aqui cheios de carrapicho, cheios de culpa. O diabo jogou culpa em cima deles, a família joga culpa em cima deles, os amigos jogam culpa em cima dele, ele mesmo joga culpa em cima dele. Então eles precisam de graça. Graça. Meu querido, Deus já pagou os seus pecados. Deus disse que do seu passado Ele não se lembra. Eles precisam de graça. Nós temos que ser graciosos. E muitas vezes nós queremos ser o quê? O sinete da perfeição, o juiz, aquele que condena, aquele que aponta o erro, que aponta o defeito. As pessoas que chegam na igreja precisam de graça, muita graça. Graça é favor imerecido. Elas realmente não merecem, mas elas recebem. Eu não mereço, mas eu recebo. Você não merece, mas você recebe. Amém? Amém. Já estou encerrando. Muitas vezes a família e os amigos querem tirá-los da igreja. Né? Você está louco? Virou crente agora? Pastor, vai só tomar teu dinheiro. Você virou crente, está maluco? Né, José? Está maluco? Virou crente? Está dando dinheiro para o pastor, não acredito. Você era tão inteligente. Eu ouvi isso. Está lá agora dando dinheiro para o pastor, tá bom? Tá bom? E nós então precisamos ser a família, ser o amigo. E eu quero encerrar com isso porque isso é muito importante e é um erro que as igrejas às vezes caem. E nós estamos numa fase que a gente não pode correr o risco de cair nesse erro. A pessoa vem para cá e ela acaba perdendo alguns amigos. Ela acaba se afastando de alguns amigos que são pessoas que não são boa companhia para ela. E ela precisa se afastar de algumas pessoas, e essas pessoas querem tirá-la da igreja. Às vezes até a família. Marlene e eu, quando nos convertemos, nós ficamos muito tempo longe da família. Às vezes a gente não entende porquê, mas talvez fosse necessário que isso acontecesse. Depois nos unimos com a nossa família novamente, com a minha mãe, com a minha avó, mas teve um tempo que a gente acabou ficando afastado. Então eu e você precisamos ser a família do recém-chegado. Eu e você precisamos ser o amigo do recém-chegado. E às vezes a gente faz o quê? Termina o culto, a gente se reúne ali na nossa vamos usar a palavra certa, na nossa panela, né? Na nossa panelinha, e ficamos lá batendo papo na nossa panelinha. E o menino que veio visitar, e a moça que veio visitar, e o senhor que veio visitar, a senhora que veio visitar, vai embora, ninguém conversou com ela, ninguém falou com ele foi embora sem ter um gesto, uma atitude de afeto de ninguém. Ficou como um desconhecido no nosso meio. Então nós temos que cuidar com isso. A gente vai se juntando, né, Val? É muito bom, né? Tem uns 2 domingos que a gente vem aqui e para a escola bíblica, a gente fica esperando a Val conversar com a Lu, né, Marlene? Não tem problema, Val. Pode conversar que a gente espera. Né? Por quê? Porque a gente se torna uma família, né? Você se torna uma família, você quer estar junto com aquela pessoa, você quer conversar com ela, você quer repartir com ela as suas dificuldades, os seus problemas. Isso é muito bom, isso não é ruim. Mas nós precisamos também olhar para os outros. E eu vou falar para você uma coisa bem importante agora, e vai se tornar uma realidade no livro do Douglas que eu falei, né? Porque ele era discipulado, agora ele vai ser um discipulador. Vai ver a diferença na tua vida. Quem cuida é cuidado. Quem abençoa é abençoado. Esse é o princípio que Deus mantém vivo entre nós. Se nós cuidamos, nós somos cuidados. Se nós suprimos a necessidade de alguém, alguém vai suprir a nossa necessidade.
Só que nós temos que sair da nossa panela e olhar para as pessoas. Ah, pastor, eu tenho que olhar para todos os visitantes? Não, você não precisa olhar para todos os visitantes. Mas Deus vai mostrar alguns para você. Mas olha, esse aqui, ó, vai lá, dá um abraço nele. Aquela menina que deu um abraço no Eziel, né? Eu achei que ela era sua parente, Eziel. Nunca tinha visto. Então levantou, deu um abraço no Eziel. O Eziel estava precisando de um abraço, ele pediu um sinal de Deus. Uma mocinha que estava sentada ali levantou e deu um abraço nele, um sinal de Deus. Ele pediu para Deus. Então Deus vai mostrar para você uma pessoa. Essa pessoa você precisa se aproximar dela. Você precisa ser bênção na vida dela. Amém? Temos que tomar cuidado para não virar um panelão, né? E aí pior, botar uma tampa em cima. Não é podre? Mas a panela com uma tampa não deixa ninguém entrar. Podemos ser assim. José? Não podemos ser assim. Se tiver que ser uma panela, seja uma panela sem tampa, que todo mundo possa entrar e compartilhar conosco das bênçãos de Deus. Amém? Amém? Então esse é o chamado dessa igreja. Acolher, discipular, enviar. Amém? Por isso que essa igreja tem crescido e vai continuar crescendo. E Deus tem um plano e um propósito com cada um de vocês. Amém? Deus falou com você? Amém? Então aplauda o Senhor pela vida.